A indústria dos fundos de investimentos é o tema da nossa live de hoje. Enquanto o pessoal chega, alguns avisos. Para quem não me conhece ainda, está vendo aqui um vídeo pela primeira vez. Meu nome é Rafael Cisne, trabalho profissionalmente no mercado de investimentos há mais de 20 anos, né, que eu venho fazendo investimentos e trabalhando profissionalmente no mercado financeiro. E esse canal aqui serve para te ajudar com as suas finanças e com os seus investimentos. Então, se você quiser aí aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, fazer investimentos, melhorar a sua relação com o dinheiro e prosperar, criar riqueza, chegar na liberdade financeira, este aqui é um canal que tem bastante conteúdo aqui já na timeline, no IGTV, para você aprender sobre os diversos mecanismos, as diversas formas de se investir no mercado financeiro no Brasil e fora do Brasil. Então, saiba que meu nome é Rafael Cisne, trabalho com investimentos há mais de 20 anos e esse canal ele pode te ajudar com as suas finanças, com os seus investimentos. E neste vídeo aqui a gente vai falar especificamente da indústria dos fundos de investimentos. Até um material aqui que o Vinícius, que acabou de chegar aí, me mandou aqui um material, vou até colocar ele aqui, que ele entrou aqui, vamos compartilhar aqui um pouco a live com o Vinícius, peguei ele de surpresa, já que ele me mandou aqui esse material, ele está bem ciente aí do que pode ser feito aqui com a indústria de fundos de investimento. Né? Nas últimas lives aqui, a gente falou sobre tesouro direto, sobre ações, ETFs, investimentos no exterior, diversos tipos de investimentos, né? Ouro, prata, fundos de commodities, tecnologia. Né? Então, e agora, hoje eu separei para falar um pouco da indústria dos fundos de investimentos. Né? Às vezes, quando você chega ali na tua agência, né, e o gerente, às vezes você quer fazer investimento, o gerente te mostra um produto, geralmente é um fundo de investimento. Né? Eu mandei aqui a solicitação para o Vinícius entrar, não sei se ele está conseguindo, está aqui dizendo que está conectando. Falou que deu uma mensagem que ele não está conseguindo participar e eu sei por que é, eu já falei para ele, mas ele é teimoso, não me escuta, né? Mas por conta, se o perfil dele é privado, ele não consegue entrar numa live pública, né? Mas, enfim, daqui a pouco ele muda isso e pede para entrar aqui de novo. Então, lembrando a vocês, a gente falou nos últimos vídeos sobre várias formas de investimentos, como compor uma carteira de investimentos, né? Tá aqui, de novo, Vinícius. E eu separei hoje para falar um pouco de fundos de investimentos e seria bem legal se o Vinícius conseguisse entrar aqui na live com a gente, porque ele entende muito disso. Fala, Vinícius! Fala, doutor Rafael. Tudo Eu bem? tava na live, cara. Você me derrubou aí. Eu Não, tava te vendo. você mandou um convite, eu coloquei lá aceitar, e aí o Instagram me deu uma mensagem dizendo que você não estava conseguindo entrar. E aí, você pediu de novo e agora deu certo. Isso, não, perfeito. Não, tanto que eu ouvi toda a sua introdução. Legal. Perfeito. Falar sobre a indústria de investimento, de fundos de investimentos, exatamente. Uhum. Pois eu Então, estava falando aqui que eu falei várias lives aqui sobre vários produtos e você me mandou um material sobre fundos de investimentos que eu ia falar hoje aqui, inclusive eu até coloquei aqui algumas coisas aqui na tela que a gente podia compartilhar, que é exatamente o material que você me falou, né? Me passou. E aí, então, eu ia falar sobre isso, mas já que você teve a bondade de entrar aqui, eu queria que você, em 30 segundos, só para o pessoal saber por que esse cara que está aí na live com o Rafael, em 30 segundos, fala quem é você, para a gente falar um pouco da indústria de fundos de investimentos. eu sou Vinícius, eu trabalho há um pouco mais de 10 anos no mercado financeiro, formado em economia, pós-graduado em finanças no IBMEC. Já trabalhei em 3 fundos de pensão, toda a minha carreira voltada à gestão de investimentos em fundos de pensão, né, e compartilhei uma mesa de gestão de investimentos com o Rafael durante mais ou menos 4 anos, né, em uma dessas empresas que a gente teve passagem, e muito oportuno, com excelentes resultados, em meio à crise, né, mudança de governo e tudo mais. E agora, né, estamos aí, eu estou em um outro fundo de pensão agora também diferente, e bem focado agora na gestão de fundos de investimentos. Né? Hoje eu faço gestão de 3 fundos exclusivos, né, compartilhadamente ali com a equipe, né, então totalmente voltado à análise e acompanhamento desses fundos que a gente vai discutir hoje. Legal. Vinícius, então, para a gente fazer assim, bem breve, como eu falei de vários ativos nas lives anteriores, então, o que a gente pode falar de importante para aquele investidor
que está lá com o dinheiro investido e, ou, às vezes, o investimento maior que ele tem é num fundo de investimento no banco que ele tem conta, porque ele não sabe fazer outro tipo de investimento, né? E o gerente dele acaba tomando conta desse tipo de investimento. O que a gente poderia falar para essa galera que tem fundo de investimento, principalmente, começar a falar dos fundos de ações e renda fixa e multimercado? Primeira coisa que eu falaria para ele, abra conta numa nova corretora. A gente hoje tem diversas plataformas de investimentos, inúmeras, com várias acessibilidades, com tipos de gestores completamente diferentes, equipes de gestores completamente diferentes, e hoje muito capacitados, muito aperfeiçoados, né? Eu acredito que nos últimos 5 anos a gente teve um boom de empresas voltadas a fazer gestão de investimentos eficientes em renda variável, em multimercado, em renda fixa, e aí a gente sai do clássico bancão. E outra coisa, o detalhe é que os gestores que eram do bancão abriram suas próprias gestoras, né? Então, provavelmente, até os fundos que vocês estão ali acostumados a ver no seu bancão, os gestores não são mais os mesmos. Eles mesmos já abriram suas equipes e abriram sua nova asset para fazer uma gestão mais apropriada ao que ele acha que é eficiente, e não necessariamente para fins financeiros do banco ou fins lucrativos do banco, ou, né, seguir aquela ideologia ali que o banco quer que ele preste ao cliente, né? Então a gente hoje consegue buscar muita eficiência, a gente tem bastante acessibilidade hoje com diversas plataformas de investimentos, né, e muitos deles a aplicação até baixa. Então a gente hoje tem uma diversidade de ativos financeiros, de fundos enorme no mercado, e a gente está crescendo cada vez mais. Legal. Então, o primeiro recado seria o seguinte: se você está com dinheiro investido num fundo na sua agência que você tem conta, né, no banco, muito provavelmente naquele mesmo segmento tem fundo muito melhores se você abrir uma conta da corretora. Por exemplo, você abre uma conta na XP, tem 415 fundos ali para você escolher, né, e aí você pode fazer uma comparação. E por que o Vinícius está falando isso e por que isso é importante? Porque vamos pegar aqui no segmento aqui de renda fixa, por exemplo, né? Então você tem... na indústria aqui, você tem... Como é que você compara o fundo de renda fixa? A gente compara basicamente em percentual do CDI, né? O que ele está entregando em relação ao CDI. Você pega aqui na indústria, tem o maior patrimônio aqui, que é um grupo específico de fundos, ele rendeu, nos últimos 12 meses, 95% do CDI, em média, né? Tem vários segmentos, 90% do CDI. Então, a pessoa tem que saber o seguinte, cara, se você pega lá na tua agência bancária, tem um fundo que está rendendo 90% do CDI, saiba que hoje o CDI é próximo a 2% ao ano. Então, o teu fundo está rendendo abaixo de 2% ao ano. Então, é isso que a gente está falando. Se o dinheiro está em fundo de investimentos, procure fundos melhores. E aí, com o mesmo segmento, com o mesmo grau de risco, na corretora, você pode achar um fundo com um percentual, com uma rentabilidade em relação ao CDI melhor do que na agência bancária. Não é isso, Vinícius? Porque o que a gente vê que, tradicionalmente, nas agências bancárias, os fundos rendem muito pouco. Por quê? Taxa de administração, o que mais que pode... que leva os fundos dos bancos a terem uma performance tão baixa em relação à indústria de fundos normal? Não, eu queria pegar uma observação que você fez ali, o rendimento de 2%, né? A gente sempre tende a analisar um fundo de investimento pelos retornos passados. Então, a gente estava acostumado a olhar um retorno sobre o CDI muito elevado, né? Então, a gente passou, né, vou colocando nos últimos 5 anos, de 14%, né, a gente viveu um ciclo de redução de taxa de juros para trazer até 2%. Né? E hoje tem reunião do Copom, ele deve permanecer a taxa com 2%. Então, sempre quando a gente olha investimento, a gente fala os próximos meses, né? Não necessariamente os meses passados. Então, quando você fala exatamente, o cara que rendeu 95% do CDI há 5 anos atrás, ele te entregou 13% de retorno nominal. Uhum. E hoje ele vai te entregar menos de 2% de retorno futuro. Né? A ideia é sempre focando no retorno futuro. E aí, você comentou, então tem algumas coisas que podem prejudicar o do bancão clássico, porque ele sabe que você vai ali acessar, ele te dá praticidade, ele cobra taxas, por exemplo, de administração, como você falou, muito acima da média de mercado.
né? Então, muitas vezes ele não tem nem um processo de eficiência, ele simplesmente tem um fundo referenciado, um fundo completamente passivo, ele coloca lá em cima de LFT, que é um produto que você simplesmente pode acessar, né, no Tesouro Direto, e ele te cobra uma taxa de administração muito elevada sobre isso, né? Então, por exemplo, taxas de performance também, sem entregar grande alfa, né, sobre o benchmark. Então a gente tem hoje diversas possibilidades de sair desse bancão, buscar realmente gestores que entreguem eficiência e não necessariamente vai ficar ali no clássico, né? Vai ficar numa gestão simplesmente passiva e te cobrando muito custo para cobrir isso, né? Então, temos muitas possibilidades, como você falou, de renda fixa, só de classes de renda fixa, tem mais de 15 tipos de fundo de renda fixa. A renda fixa não morreu, né? Essa preocupação, talvez com os 2%, talvez não é a pergunta certa, né? Falar assim, não, mas vai render muito pouco. Muito pouco relativo referente ao seu risco, né? Então, hoje, dentro da renda fixa, a gente tem alguns tipos de fundos de investimentos, até mesmo referenciados, baratos, hoje acessíveis, e que rendem um pouco mais, mas você entrega um pouquinho de risco de volatilidade para ele, né? E tem a possibilidade de gerar mais ganho de capital. Legal. E porque é bom o pessoal saber disso, né? Porque a gente estava muito acostumado com a indústria de fundos porque os juros eram muito altos no Brasil, né? Porque 100% CDI há 5 anos atrás era 14%, 15% ao ano, né? Era bom demais. Agora não é mais assim. E aí, passando de renda fixa, vamos falar um pouco do multimercado, né? Então, o multimercado é um fundo que o cara é vendido assim, você vai acessar múltiplos mercados, né? De commodities, de ações, de ouro, prata, cesta de moedas, enfim. Agora, também eu vejo como os fundos multimercado, historicamente, eles ganham bastante dinheiro quando a gente está num ambiente de juros mais alto também. Então, que as pessoas estão se frustrando, às vezes. Por quê? Você pega, nesse material que você me mandou, inclusive, se o pessoal quiser receber isso, me manda um direct que eu passo essas lâminas que estão aqui na tela, falando um pouco aqui dessa indústria de fundos, que é um material que a Economática disponibilizou, e a gente está analisando aqui cada classe de fundos. Então, o multimercado, tradicionalmente, ele já ganhou bastante dinheiro no ambiente de juros altos. E aí, a gente pegando a indústria como um todo, a gente que já fez estatística sobre isso, você tem ali um ganho médio em 3 anos de 140%, 150% CDI, né? Toda a indústria num prazo médio de 3 anos. E aí também a gente cai na mesma conversa, porque antigamente, 150% CDI, você poderia ter no fundo multimercado 20%, 25% ao ano, era excelente. Só que agora, 150% CDI vai dar 3% ao ano, né? Então, isso pode frustrar também o investidor, mas mesmo assim, é o que você falou, pode compor a base de risco do investidor. Perfeito. A sua colocação é ótima. Exatamente, assim, essa comparação contra o CDI é até cruel hoje, né, contra os fundos, né, a gente tem a perspectiva que ele vai render o mesmo percentual do CDI passado, hoje não tem potencial de retorno muito baixo. Hoje, até aqui, né, olhando para dentro da minha fundação, né, os processos que a gente fez, a gente praticamente reformou 100% da carteira hoje de multimercado. A gente está aceitando os multimercados, por exemplo, que têm mais risco. A ideia, né, é voltar para a gente ter retorno absoluto e não ter percentual do CDI. E você comentou um negócio que realmente é quase que regra, assim, a maioria dos fundos multimercados hoje da indústria. A gente acompanha muito o Kit Brasil. O que é o Kit Brasil? É Ibovespa, é o IMAB e é o CDI. Então a gente vê os ciclos de investimentos do IMAB, do Ibovespa e do CDI muito parecidos. Quando a gente compara esses 3, né, ativos, esses 3 indexadores aos fundos, você vê que praticamente a atribuição de performance dele é muito vinculada a isso, né? Então, assim, o fundo multimercado, ele é uma possibilidade ótima para o investidor, ele é uma possibilidade ótima para o gestor explorar, mas vários desses gestores que você comentou acaba acompanhando demais ali o CDI, acaba acompanhando demais a bolsa, né? Então ele acaba tendo uma alocação de 50% em bolsa, 50% em IMAB, né, ou em CDI, e aí ele tem um patamar de risco um pouco menor, mas só que quando você, tendo investimento em ações, tendo investimento em IMA, tendo investimento em renda fixa, todo mundo cai junto.
né? Você não tem aquela descorrelação, aquela diversidade de investimentos e possibilidades dentro desse canal, né? Então, o trabalho que a gente tem feito aqui é buscar fundos de investimentos completamente descorrelacionados com multimercados, né? E aí a gente conseguiu explorar e encontrar fundos muito bons, né? E outra coisa, a gente tem uma diversidade de fundos também multimercados muito grande, né? Então, a gente tem fundos multimercados livres, multimercados long and short, long biased, macros, né? Então, assim, a diversidade de fundos multimercados hoje é enorme, né? Então, muitas vezes, às vezes, cabe a gente olhar um pouquinho mais profundo, ver se ele anda de uma maneira diferente do Ibovespa, ele anda de uma maneira diferente do MAB. Isso pode agregar demais à sua carteira em potencial de retorno e principalmente na redução de risco. Legal. Foi o que você falou, porque a gente via os fundos multimercado nadar de braçada em ambiente de juros altos, né? E eles conseguiam ali, em média, 150% CDI. E aí, com essa redução drástica dos juros, a gente está vendo realmente o gestor querer compensar essa perda em ações. E aí você fica uma carteira muito correlacionada com fundo de ações. Aí foge, né, do que a gente quer de um fundo multimercado realmente. Aí fica mais direcionado para a Bolsa. Aí você falou, então, que você está conseguindo achar uns fundos multimercado com baixa correlação com a Bolsa. Como é que está a carteira? O que tem na carteira desses fundos hoje? O que acontece? Esses fundos, eles acabam concentrando mais em determinadas estratégias. Ao invés dele pegar o kitzão total, não, ele vai focar especificamente numa estratégia e fazer uma maior alocação dentro do portfólio dele. Vou citar, por exemplo, uma situação que aconteceu agora nos últimos 2 meses e que aqui dentro do fundo de pensão a gente surfou uma onda espetacular. Um dos gestores, ele tinha uma grande aposta na recuperação do preço do minério de ferro e do petróleo, né? Então, por exemplo, no mês passado, onde a Bolsa teve uma queda ali de mais de 2%, esse fundo que estava apostando e acabava que ele tinha uma concentração maior numa estratégia diferente, né? Evidentemente, ele tem uma parcela menor dentro do nosso portfólio, ele chegou a registrar 7% de alta. Né? Então, assim, ele buscou uma capacidade realmente de ser multimercado e não ser um kit Brasil novamente, né? Então, hoje, a gente tem alguns fundos ali nomeados como Retorno Absoluto, que ele foge um pouco ali desse kit Brasil, Long and Short, temos um Long Biased que acaba acompanhando demais também o movimento das ações, mas ele consegue agregar algumas outras estratégias diferentes de só ficar posicionado e comprado dentro de fundo de ações. A gente tem 2 fundos macros, um que é extremamente otimista, o outro que é extremamente pessimista, né? Eles andam de maneira completamente diferente, então o que tinha a visão completamente pessimista, esse ano está bombando, e no ano passado ele foi muito mal, né? Então, na média, a gente foi muito bem no ano passado e está indo muito bem nesse ano, tanto que a nossa principal classe de ativo hoje na carteira do fundo de pensão é o multimercado. Ele é o que está apurando melhor rentabilidade em todos os nossos segmentos. Ah, legal. E aí, cara, você bateu na tecla que traz muito a mensagem que eu passo aqui nas últimas lives, nas últimas 4, 5 semanas, tem live 3 vezes por semana, você pode ir aqui na timeline, ver esse material que vai te ajudar muito a desmistificar o mercado financeiro e os investimentos. Que você falou, você tem uma carteira diversificada e fundos que têm correlação negativa, um ele ganha para um lado, o outro ele ganha para o outro, e é isso que eu tento passar para as pessoas aqui. Porque o pessoal tem medo da Bolsa, porque a Bolsa pode cair. Só que nenhum investidor coerente, ele está direcionado todo o seu patrimônio na mesma direção. Né? Isso é o que o Taleb fala, de você ter uma carteira frágil. Né? E a gente tem que construir uma carteira antifrágil, aquela que tem componentes que se beneficiam com o caos. E aí você vê, o Vinícius está falando que o ano passado surfou a onda, esse ano surfou uma outra onda, né? Que foi não a mesma do ano passado, mas foi outra. Então, com a carteira diversificada, você pode usar isso através dos fundos, pode te ajudar bastante. Agora, uma pergunta que é a pimenta, Vinícius, porque a gente trabalha muito em fundos de pensão, a gente trabalha muito com os fundos de investimentos, tem que terceirizar, e tem fundos de pensão que terceirizam grande parte das suas carteiras, né? Não tem aquele negócio de comprar montar a própria carteira. Eu defendo, para uma pessoa, agora para o investidor, pessoa física, primeiro o recado que eu queria dar aqui é o seguinte, cara, desconfie dos fundos de investimento lá do seu banco, que provavelmente na sua carteira tem fundos com a mesma quantidade de risco, só que com retorno maior. Beleza.
Agora, é a provocação aqui que o Vinícius ele vai ter que se esforçar para ser bem sincero com isso aqui, porque ele gosta muito, entende muito de fundo de investimento. Eu defendo que o investidor comum, que não entende muito mercado, se ele seguir uma recomendação, princípios mínimos de alocação, na minha humilde opinião, ele consegue, hoje, no cenário que a gente tem, ter uma performance melhor do que a média da indústria, né? Tanto do multimercado, quanto de ações e tal. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Assim, eu não sou muito a favor da gente seguir simplesmente estratégias passivas, acompanhando alguns benchmarks. Eu acho que uma composição de carteira é muito salutar, até pela nossa quantidade e diversidade de ativos hoje dentro do Brasil, né? Se a gente parar para pensar um Ibovespa, ele tem ali 70 empresas, mas o setor bancário representa 40%, né? Algum setor de commodities representando 30% da composição do índice. Cara, você não tem estratégia passiva, você acaba tendo uma estratégia correlacionada com esses dois segmentos, né? E aí, a partir do momento que você tem uma estratégia ativa, um gestor dentro dele que busca realmente alfa, que vai analisar a empresa a fundo, ver os dados microeconômicos, ver a conjuntura macroeconômica e fazer investimentos direcionados, normalmente esse gestor vai conseguir capturar melhor patamar de retorno do que uma gestão passiva. Viu? Principalmente focado nisso. Aí é porque eu vejo que tem muitos estudos que são focados em modelos dos Estados Unidos, né? Então, muita gente fala assim, não, se você pegar nos últimos 50 anos, os fundos de gestão ativa, 90% deles não bateu o benchmark S&P 500. Cara, mas é uma outra conjuntura, né? A gente está falando de um índice composto por 500 ações, onde a maior empresa tem 2%, 3%. Né? E aí a gente olha para o Brasil, onde uma Petrobras tem 15%, tem 18% do índice, uma Vale tem 20% do índice, né? O setor bancário tem 50%, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Cara, isso não é parâmetro de mercado, isso acaba sendo focado em alguns setores por a gente ter não uma diversidade, não empresas tão grandes quanto a Petrobras, uma Vale e os bancos, né? Então, eu acredito que a diversificação, né? Vamos, por exemplo, Ibovespa, eu gosto de investir em renda variável, vamos investir em small caps, vamos investir em empresa de dividendos, vamos investir em empresa que a gente chama de turnaround, né? Empresa que passou por um momento difícil e hoje está em recuperação, né? Então a gente tem uma diversidade de ativos que a gente pode investir e que consegue capturar melhor retorno do que o benchmark, né? Então, se você deixar, eu vou ficar falando aqui umas 2 horas sobre isso, sobre uma capacidade de bater benchmark em qualquer um dos segmentos, né? Então hoje o CDI é até muito fácil bater o CDI. Né? Se você, por exemplo, investir em títulos públicos de 2, 3 anos e levar ele a vencimento, você bateu o CDI assim na moleza, sem se expor muito a risco. Né? Então, a gente tem muita possibilidade de agregar com a gestão ativa, muitas vezes sem inserir o mesmo patamar de risco, às vezes com risco menor. Né? Então, hoje a gestão ativa em renda variável, normalmente, tem menor patamar de risco de volatilidade do que a Bolsa. E eles conseguem agregar melhor rentabilidade. Tá? Então, realmente, a possibilidade da gente montar a carteira, botar o máximo possível de quantidade de estratégias lá dentro, você potencialmente vai reduzir bastante seu risco e ter melhor potencial de retorno. Pois é o que eu falo, pessoal, né? Eu sigo muito os ensinamentos do Nissim Taleb, né? Já tenho todos os livros dele aqui em casa, e o livro dele, Skin the Game, fala que é arriscando a própria pele, né? E eu tô falando isso por quê? Porque eu mostro para os meus clientes os resultados que eu tenho. Aí você vê, o ano passado, a minha carteira aqui no Brasil rendeu 43% em 12 meses, porque o ativo que mais se valorizou foi um título do Tesouro, uma NTNB, que a gente comprou lá na época da eleição, que chegou a quase 6%, e a gente foi vender depois a 2,90. Né? Então, isso deu 100% de lucro em um ano. Isso, o investidor, ele pode fazer isso, e se ele deixa o dinheiro dentro do fundo, ele acaba não percebendo essa rentabilidade. Né? Aí, uma observação, Rafa, que a gente comprou junto esse título, hein? A gente comprou junto na física e na fundação. Exatamente. IPCA mais 6, cara, é um presente dos deuses, e o pessoal fica ainda achando ruim de tudo direto, né? Não sabe movimentar e se aproveitar dessas oscilações, né?
Então, e aí a gente pode diversificar dessa forma. A gente, por exemplo, hoje está muito fácil você fazer uma carteira de investimento fora do Brasil. E aí, por que eu estou falando isso? Porque hoje, esse ano, né, a minha carteira, aí você vê como é que a gente surfa ondas diferentes. O ano passado, a minha carteira aqui no Brasil deu 43%, 40 e poucos por cento. Esse ano, a minha carteira no Brasil está no 0 a 0, porque a gente teve esse colapso. Agora, a minha carteira fora, que você sabe que eu tenho tem muito tempo, que é bem conservadora, tem ali ouro, prata, né, Aztecs e tal. Em reais, até semana passada, deu 65%. Então, você não consegue isso num fundo, mas fazendo uma gestão simples, você consegue. E bem simples mesmo. Comprar um ETF de prata, um ETF de ouro, um ETF de Treasury americana, um ETF de empresas de tecnologia. Pronto. Aí, na média, aí lá em dezembro, a gente estava esperando que ia ganhar muito mais no Brasil do que fora. Porque o Brasil esse ano vai bater 200 mil pontos no índice e tal, não sei o quê. E aí você tem uma carteira convexa, né? Uma carteira que pode, com segmentos, igual você falou, sem correlação negativa, você às vezes perde de um lado e ganha do outro. Né? E às vezes o lugar que você achava que ia ganhar, você perde e vice-versa. Então, manter uma carteira assim é bem fácil hoje em dia. Não dispensando e não desmerecendo a indústria de fundos, que pode fazer parte da nossa carteira. E essa live foi importante porque se o cara ele tem ali um investimento na agência lá no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica, que historicamente tem os fundos entregam pouco resultados, só dele migrar de uma corretora e pegar fundos com o mesmo segmento, ele pode melhorar a performance dele. Com certeza. Não tira uma vírgula do que você falou. O que legal do investimento exterior, eu acho que é o assunto do ano, né? Acessar investimento exterior, né? A gente fala hoje que a gente tem diversas possibilidades, assim como facilmente abrir uma conta numa corretora lá fora, fazer o câmbio e fazer o investimento, como a indústria também de fundos de investimentos aqui dentro tem trazido mais estratégias, né? Contratando gestores lá de fora, abrindo um fundo aqui dentro, você faz todo o investimento local, né? Dentro de uma plataforma de investimento, você acessa em reais, fica indexado a uma estratégia lá de fora. Agora, né, no mês de agosto, saiu a mudança aí da CVM para investidores em BDR, que também é uma boa possibilidade para acessar investimento no exterior. Tá? Ainda está baixa liquidez, mas ele tem um formador de mercado que vai ajudar aos pequenos investidores e aos grandes investidores montarem e desmontarem posição. A gente já tem diversos fundos de investimentos BDR hoje também, que como eles têm formador de mercado e acesso a bancos grandes que podem fazer essa operação de contraparte, também eles dão valores justos hoje e tem várias possibilidades de alocação, né? Então, eu acho que a gente vai evoluir demais. Assim, eu estou gostando muito desse ano, muito das gestoras falando, muitas das corretoras batendo na tecla de investimento no exterior, porque vai começar a trazer estratégias, né? Hoje a gente tem que olhar que no Brasil a gente faz investimento em renda fixa, em multimercado, em renda variável, em imóveis, em fundos imobiliários, né, em uma diversidade enorme de estratégias, né, e quando a gente olha lá para fora, muitas vezes a gente só fala em bolsa, né, e eu quero todas as estratégias, eu quero fazer alocação em fundo imobiliário lá fora, eu quero em fundo de renda fixa gestão ativa, fundo de renda fixa em crédito bancário, né, eu quero todas as possibilidades, que cada vez mais a gente vai chegar naquela carteira não frágil que você falou, né? Cada vez mais que a gente busca o investimento externo, a gente corre menos risco sistêmico brasileiro, né? Que foi exatamente o que aconteceu com você. Então hoje a gente teve problema no coronavírus, mas a gente teve problemas em casa, né? A gente tem problemas fiscais a serem resolvidos e isso piora a conjuntura para os investimentos dentro do Brasil. Como você tem um investimento fora, ninguém está nem aí para o risco Brasil quando você investe numa ação lá fora, né? Então, fica mais correlacionado ao potencial de retorno daquela economia. E aí você fugiu do sistêmico Brasil e hoje está tendo uma ótima performance, como é que você comentou? Pra você ter ideia, cara, o ano passado aqui no Brasil, o ativo que mais me beneficiou foi a NTNB, Tesouro Direto, Tesouro IPCA, que subiu 100% em um ano. E esse ano foi a cereja do bolo lá fora, foram as empresas techs, né? Que aí eu tenho um fundo de empresas techs de gestão ativa que nada mais nada menos deu 100% em dólares em um ano. Né? Se eu colocar isso em reais, vai dar uns 200%, 150%, 200% em um ano. Né? Porque as techs ali bombaram. E é legal porque eles conseguem, como é gestão ativa em techs,
ele tem ali um pedacinho das grandes, Google, Facebook, essas empresas mais famosas, a Amazon, mas tem um conjunto de empresas techs no mundo inteiro que ninguém conhece e que estão crescendo exponencialmente, né? Então, lembrando também que no Brasil é 0,8% do mercado bursátil, né, do mundo inteiro, então é muito pequeno. Você vai investir lá fora, você consegue montar carteiras altamente diversificadas, né? Empresas que produzem urânio, empresas que produzem remédios a partir da maconha, e assim vai. Vinícius, para a gente encerrar, que aí fugindo um pouco do assunto aqui de fundos de investimentos, e você é um cara que eu tive o prazer de trabalhar 4 anos juntos, e sei que você acompanha muito os cenários, faz reuniões com gestores, você tem aí empresas que dão consultoria. E aí, um grande evento que eu acho que está segurando a Bolsa, que pode dar um aumento da volatilidade esse ano para a gente, é a eleição americana, né? Então, para a gente finalizar aqui, o que você está vendo, já viu de cenário em relação a isso, o que pode acontecer e qual que você acha que seria a estratégia para o investidor, não um fundo de pensão, mas um investidor comum, que seria uma posição que ele poderia ter para segurar daqui até novembro, 3 de novembro, que é a eleição americana? Segurar daqui até 3 de novembro é até crueldade, né? Que é um período muito curto. Mas, assim, as possibilidades que ele teria seria, por exemplo, investir em títulos do Tesouro Nacional de curto prazo, né? De 2 anos, de 3 anos apenas, que isso você expõe um pouco menos, né? O risco de volatilidade a preço ali dos seus ativos, né? Eu acho que pode, sim, movimentar bastante o mercado no período da eleição. Né, lembrando da última eleição lá da Hillary Clinton contra o Trump também, né, onde todo mundo apostava muito na vitória da Hillary. A Hillary ganha por pontos, mas perde por delegados. Nesse momento da eleição, lá na época da Hillary Clinton, ela estava até... A diferença entre os dois, né, de perspectiva de votos, era até menor. Né, então o Biden, né, hoje apresenta um pouquinho mais ainda de aprovação do eleitorado dos Estados Unidos. A guerra vai ser sangrenta, eu acho que eles vão bater muito na tecla, vão usar muito mídia social, soltar vídeo tentando pejorar, né, o candidato opositor. Né, então, assim, a gente vai ter muito a ser discutido, vai ter um potencial de risco crescente até lá. A gente tem aí a guerra comercial no radar também, que podemos ter novos capítulos. Então, como a gente não consegue realmente identificar o específico risco que tem nessa eleição, o que a gente poderia fazer é isso, talvez importar um pouquinho a carteira de renda fixa, aumentar a diversificação de ativos, por exemplo, até apostar em investir em dólar, né, em ativos dolarizados. Né, então, a maior diversificação hoje do seu portfólio, para um horizonte desse, né, o horizonte é muito curto, é o ideal. Né? Então, busque realmente diversificação, busque estratégias diferentes, e se você acha realmente que o potencial de risco da eleição americana pode ser muito elevado, o ideal é que você encurte um pouquinho o nível de volatilidade do seu portfólio. Legal. Vinícius, poxa, muito obrigado. Eu espero, eu já te convidei várias vezes aqui, porque eu sei que você gosta muito, entende muito, e eu confio, né, em você para trazer aqui, para falar sobre qualquer coisa de mercado financeiro. Espero que você tenha gostado, tão quanto o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois, para que você venha outras vezes falando de outros assuntos aí que a gente pode combinar e fazer outras lives. Só por hoje eu queria convidar o pessoal, que ontem eu fiz uma live com a Mila, e a Mila pediu para me montar um grupo de mentoria financeira, e a gente está com essa 5 vagas abertas para fazer a inscrição até sexta-feira. Então, quem quiser fazer um grupo de mentoria de investimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, manda o direct que eu mando as informações. Até sexta-feira a gente vai fechar esse grupo e a gente vai ter 6 meses de mentoria em investimentos. Vinícius, podemos marcar mais lives, então? Podemos, vamos marcar. Eu tô falando, é só a gente definir o assunto, conversar um pouquinho, que flui rapidamente, né? Então a gente tem muita coisa de cenário econômico, a gente tem muita diversidade de ativos. Um último detalhe aí que eu gostaria de destacar é que os fundos imobiliários atingiram 1 milhão, né, de pessoas investindo nos fundos imobiliários.
saiu ontem no boletim mensal da B3, né? Então, isso é muito bom, né? O trabalho que você faz aí, chamando mais pessoas para participar desse mercado, isso gera liquidez, isso gera eficiência na precificação, e quanto mais gente entrar, pode ter certeza que o nosso mercado vai se aperfeiçoar ainda mais, tá? Então, a gente pode conversar nas próximas vezes, é só a gente combinar direitinho, que tem muito conteúdo que a gente pode trazer aí para o pessoal. Legal, gente. Lembrando que aqui na minha timeline aqui do GTV tem 3 vídeos por semana, sobre cada um é um tema diferente. Se você for lá, acessar e deixar a sua dúvida, as próximas lives a gente vai se engajar aqui em responder as suas dúvidas. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela participação de todos. E até sexta-feira, às 13h30, aqui no Mentor Fim.